deixa eu te fazer uma pergunta. Esse ano você quer ter mais saúde, prosperidade, felicidade e dinheiro, principalmente? Se você quer essas coisas, eu trouxe aqui para você nesse vídeo a minha filosofia, a filosofia que eu vou usar esse ano para conseguir ter mais prosperidade, mais felicidade, mais dinheiro e mais saúde. E eu sei que parece bobo, mas antes de passar para você essa tradução da minha filosofia, que na realidade nem é minha, é de um cara chamado Naval Ravikant, né? Eu aprendi com ele isso. Eu preciso te dizer a coisa mais importante de todas, que é, se você não acredita que você pode ser mais feliz, mais próspero, ter mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, nada do que eu te falar de agora em diante vai funcionar. Porque sem você acreditar, nada disso vai fazer sentido para sua vida. Então, o primeiro passo para você conseguir alcançar a riqueza, a felicidade e a prosperidade é você acreditar que você pode. Porque quantas e quantas pessoas você já conheceu que são pessoas com muito potencial e com pouco resultado porque elas não confiam nelas mesmas ou porque elas não acreditam nelas mesmas. Então, o primeiro ponto é, talvez você até não acredite, mas você tente. Então, eu vou testar esse negócio que o Matheus vai falar, hein? Mas não vai funcionar. Porque se você não acredita, mesmo que você tente, as coisas não vão funcionar para ti. Você vai se sabotar, você vai parar no meio do caminho, você não vai ter consistência, não vai ter frequência, ou mesmo se as coisas começam a dar certo para você, você vai dar algum jeito de cagar com tudo. E tem inúmeras pessoas por aí que são assim. Elas começam a dar certo, elas começam a ganhar dinheiro, elas começam um novo negócio, o negócio começa a crescer, começa a prosperar e de alguma forma elas encontram algum jeito de cagar com tudo. E essa filosofia que eu trouxe para ti resolve esse problema. Só que não quero que você leve o termo filosofia como uma coisa abstrata que o Matheus vai trazer. Não, são exemplos práticos, basicamente coisas que você pode fazer no seu dia a dia que vão te tornar mais próspero, mais feliz e mais rico ou mais rica. E a primeira coisa que eu preciso te falar, então, é que você precisa acreditar. A segunda coisa que eu preciso te falar é que é possível você ser feliz sem ter dinheiro. É possível você ser feliz sem ter saúde financeira. Porém, é muito mais fácil você se tornar uma pessoa feliz com saúde financeira do que sem. Se você não tem dinheiro, isso não é um critério para que você não seja uma pessoa feliz. E se você tem dinheiro, isso também não é um critério para que você seja uma pessoa feliz. Então, o dinheiro, ele não é uma chavinha de liga e desliga que se você tem dinheiro você é feliz e se você não tem dinheiro você não é feliz. E esse aqui é o principal fator quando eu for te explicar o que é felicidade. Para antes da gente ser feliz, a gente precisa entender o que é felicidade. O principal fator é que com o dinheiro você consegue sair dessas causas comuns e parar de sofrer as coisas do dia a dia que normalmente tornam as pessoas infelizes. E aí, para você entender, a gente precisa criar uma definição aqui do que é felicidade. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é que felicidade ela é muito abstrata, então é difícil eu definir o que é felicidade, mas eu consigo definir o que não é felicidade. Felicidade não é desejo, tá? Felicidade não é desejo. Já vou te explicar isso aqui. Felicidade pode ser excitação, felicidade pode ser ambição, pode ser euforia, felicidade pode ser paz mental, felicidade pode ser contemplação, felicidade pode ser até mesmo luz interna, iluminação, pode ser até mesmo paz religiosa, mas felicidade não é desejo. Então, eu vou pedir para você abstrair um pouco o termo felicidade e tentar pensar na sensação de quando você está feliz. É dessa sensação que eu estou falando. Às vezes as pessoas compram alguma coisa e por uns breves momentos ela se sente feliz. Às vezes a pessoa alcança um objetivo e por um breve momento ela se sente feliz. Mas não é dessa felicidade que eu estou falando, é da sensação. É como que você torna essa sensação de felicidade, essa sensação de prazer mais abundante na sua vida e mais constante. E isso vai te fazer ser mais próspero, vai te fazer ser mais próspera. Então, por que felicidade não é desejo? Porque desejo é um dos sentimentos mais venenosos que talvez exista hoje na nossa geração. Nessa geração, nesse século XXI. Porque, se você reparar, o desejo é algo que você cria e quando você tem o desejo de algo, por exemplo, eu desejo comprar uma casa nova. Muito bem. Só que quando você cria esse desejo na sua cabeça, automaticamente você começa a se tornar uma pessoa mais infeliz porque você não alcançou o seu desejo. Vê se você consegue entender, você consegue traçar um paralelo com a sua vida. Imagina que você tem uma meta na sua empresa. Eu quero subir de cargo, eu quero ter uma empresa que fatura mais, eu quero viajar para algum lugar. Quando você cria esse desejo, automaticamente parece que você só vai ser feliz quando você alcança esse desejo.
Só que o doido é que muitas vezes você passa um tempão infeliz por conta do desejo até que você o alcance, e quando você alcança esse desejo, automaticamente você volta para o estado de felicidade que você estava pré-desejo. Então não é uma coisa que você alcança um desejo, agora você é uma vez feliz, e quando você alcança outro desejo, você é 2 vezes feliz, e quando você alcança outro desejo, você é 3 vezes feliz. Não é assim que funciona na prática. Na realidade, você tá neutro ou tá feliz, e de repente você tem um desejo, então você se torna muito infeliz enquanto você percorre atrás desse desejo, e quando você finalmente alcança o desejo, a sensação que você tem é a mesma sensação de antes de você ter esse desejo. É por isso que algumas pessoas passam a vida inteira correndo atrás da felicidade, porque elas acreditam que a felicidade é alcançar desejos, o que está muito longe de ser felicidade, né? Se a felicidade fosse ter coisas, os homens das cavernas seriam extremamente infelizes e nós, os homens da era moderna, né, os homens e as mulheres da era moderna, nós seríamos extremamente felizes, porque nós possuímos muitas coisas. Mas não é uma conta onde você vai somando as coisas que você tem e logo você vai se tornando uma pessoa mais feliz. Não, naturalmente, quando você tem um desejo, você corre atrás desse desejo e quando você o alcança, você volta para ser uma pessoa neutra ou uma pessoa feliz. Até que você arrume outro desejo para correr atrás, então você corre atrás desse outro desejo e você alcança e de repente você tem um outro desejo e aí vem aqueles videozinhos de Instagram onde o cara ele anda de ônibus, de repente ele compra uma moto, então ele tá feliz, então ele percebe que ele precisa comprar um carro, então ele compra o carro e ele fica feliz por um breve momento, e daí ele percebe que precisa comprar um carro melhor, então ele compra um carro melhor, e assim parece que a felicidade está sempre sendo jogada ali na frente, você está quase alcançando a felicidade, mas você nunca alcança porque você confundiu felicidade com desejo. Então, se felicidade não é desejo, se felicidade é contemplação, se felicidade é paz. Então, o que a gente pode definir como sendo felicidade? Felicidade, na minha visão e na visão do Naval também, é ausência de estresse, ausência daquelas vozes mentais. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos pensar quando os homens das cavernas, eles estavam andando pela floresta e de repente eles ouviam um barulho. 9 a cada 10 vezes, eu vou parafrasear o exemplo aqui que o Naval trouxe dentro do podcast dele, né, dentro da filosofia dele, 9 a cada 10 vezes, esse barulho é um coelho. Mas 1 a cada 10 vezes, esse barulho é um tigre. Nós, com o nosso cérebro, durante a nossa evolução, os homens e as mulheres da caverna, que acreditavam que aquele barulho sempre era um tigre, ou seja, eles tinham medo, eles tinham receio, eles tinham uma paranoia de que algo iria acontecer a todo instante, eles corriam. Pela lógica, né, da seleção natural, essas pessoas sobreviveram, né? Esses seres humanos sobreviveram mais. Porque imagina um ser humano tranquilo caminhando pela floresta e de repente ele ouve um barulho de um tigre, né, no tempo das cavernas. Ouve um barulho no mato. Se ele nunca se preocupa, tudo bem, 9 a cada 10 vezes é um coelho, mas 1 a cada 10 vezes é um tigre e ele acaba morrendo. Então, ao longo dos anos, o nosso cérebro ele foi treinado, ele foi condensado para ser um tipo de cérebro paranoico, porque os paranoicos sobrevivem mais ao longo do tempo. Né? Quando você tem uma paranoia de que algo vai acontecer a todo instante, você sempre fica com medo, meu Deus, a economia, o governo, a política, você sempre tem medo de alguma coisa, você sempre está buscando alternativas para que as coisas não deem errado para você. Porém, a paranoia, o estresse, ele te torna uma pessoa infeliz. Por isso que quando você tem pessoas muito bem-sucedidas, CEOs, grandes empresas, dificilmente essas pessoas são totalmente felizes. Porque elas têm um estresse, elas têm uma carga muito grande que elas têm que lidar diariamente. E por serem pessoas muito bem-sucedidas, normalmente elas são pessoas muito paranoicas também. Então a todo instante elas pensam que vão dar coisas erradas, então elas correm atrás de uma solução antes que as coisas comecem a dar errado, logo elas conseguem muitas vezes crescer. Então, Matheus, você está me dizendo que eu preciso ser uma pessoa infeliz para ter prosperidade, para ter riqueza? Sim e não. Mas eu quero que você preste mais atenção no não do que no sim, porque senão as pessoas vão sair desse vídeo aqui e falar, meu Deus, eu preciso ser uma pessoa muito infeliz porque daí dessa forma eu vou ser rico, porque uma frase bem comum do dia a dia é você ver pessoas bem-sucedidas falando assim, não, eu não posso ser feliz. Porque se eu for feliz, eu vou estar contente, eu vou estar satisfeito e eu não vou correr atrás, eu não vou ter sede de conquistar mais. E isso, em partes, é verdade. Porque se você é uma pessoa feliz, tá tudo bem pra você, as coisas estão tudo certas. Então você não tem desejo de correr atrás de mais. Porém, se você é uma pessoa infeliz,
Você muitas vezes não consegue correr atrás demais porque você está infeliz demais para ir atrás dos seus objetivos. Então, você ser uma pessoa inteligente, que entende o mundo, as partes boas, as partes ruins do mundo, te faz ser uma pessoa infeliz? Sim. Mas ser uma pessoa infeliz te faz ter riqueza e ser uma pessoa inteligente? Não. Então, não é uma relação proporcional ou inversamente proporcional. Se você é inteligente ou rico, isso pode te deixar infeliz. Mas se você é infeliz, isso não necessariamente te torna uma pessoa rica e uma pessoa inteligente. Então, uma coisa pode levar a outra, mas a outra coisa não pode te levar a uma. Então, a gente pode colocar a definição de felicidade como paz mental. Porque se o estresse é a antifelicidade, ou seja, quanto mais estressado eu estou, mais infeliz eu fico, né? Mais agitado eu fico, o tempo inteiro eu estou com pensamentos na minha cabeça, eu não estou no momento presente, acho que esse é o ponto. Se eu tenho pensamentos paranoicos na minha cabeça, o tempo inteiro eu estou pensando que coisas vão acontecer, se o tempo inteiro eu estou com pensamentos conflitantes, e a gente pode definir estresse aqui, trazendo a definição do Naval, que é estresse é quando você tem dois pensamentos opostos conflitantes na sua cabeça. Quero ir para a praia, mas eu preciso trabalhar. Eu quero fazer tal coisa, mas eu tenho que fazer tal coisa. Então isso é o estresse. E isso te tira do momento presente. E quando você está fora do momento presente, você não está feliz. Então logo, se eu estou presente, se eu não tenho pensamentos conflitantes na minha cabeça, se eu não tenho uma mente paranoica, eu tenho paz. E se eu tenho paz, eu consigo contemplar o momento presente, logo eu alcanço a felicidade. Então a gente pode definir felicidade como paz mental. Se eu não tenho paz mental, ou seja, se eu não consigo deitar minha cabeça no travesseiro à noite e dormir bem, eu não vou conseguir ser uma pessoa feliz. Se eu não consigo parar de pensar em alguma paranoia que eu tenho de não conseguir um emprego, de não conseguir um aumento, de não conseguir arrumar uma esposa, um marido, ou se alguma coisa vai acontecer na sua vida, essas paranoias vão te deixar infeliz. Então, eu preciso tirar isso. E como eu te disse, o nosso cérebro, ele evoluiu para ser uma mente paranoica. E é como se existisse um megafone na nossa cabeça, que as coisas muitas vezes pequenas, sem sentido, a gente amplifica isso de tal forma na nossa cabeça que a gente começa a ficar infeliz por coisas que não fazem nem sentido. Se a gente voltasse a 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, as pessoas morriam de gripe, as pessoas morriam porque tinham uma cárie no dente, as pessoas morriam porque não tinham o que comer. E hoje a gente mora numa casa, a gente tem um trabalho, a gente tem uma cama, a gente está num lugar relativamente seguro com o que já foi o mundo, num mundo relativamente sem guerras. Então a gente tem um medo constante, uma paranoia constante, que nos deixa constantemente infelizes por conta do estresse da paranoia, mesmo vivendo num mundo relativamente, comparado com o nosso passado, em paz, seguro, com abundância de comida, com abundância de tudo, basicamente. Se a gente pega a história do mundo, a história da humanidade, essa é a era de maior abundância que o ser humano já viveu. Então a gente tem um medo, um estresse extremamente exacerbado comparado com o que nós já tivemos no passado e que não corresponde à realidade. Então, o primeiro passo para você ser feliz é que o ponto número 1, depois dessa introdução para você, dessa tradução do que é felicidade e do que não é felicidade, é você parar, ou pelo menos tentar diminuir a paranoia que você tem na sua cabeça, que o seu cérebro foi formado assim, então ele naturalmente vai ser assim, e tentar diminuir essa paranoia para que você tenha menos pensamentos conflitantes e menos estresse. Sendo menos estressado, você tem um serviço? Você tem uma vida bem-sucedida? Você tem uma casa para morar? Você tem uma esposa, um filho, um marido, uma namorada, um namorado? Então, as coisas não estão tão ruins assim como o seu cérebro pensa. Como eu te disse, o primeiro ponto é você acreditar, né? Então você precisa acreditar que, de toda a história da humanidade, essa era que a gente menos tem guerras, essa era que a gente mais tem comida, é a era que a gente consegue ir para qualquer lugar, a gente consegue comprar qualquer coisa, mesmo trabalhando num serviço, muitas vezes num subemprego, a gente tem uma certa quantidade monetária que a gente consegue trocar pelo mínimo pra gente comer. A gente não passa fome, dificilmente você passa fome hoje em dia, né? Desde que você trabalha, que você tem uma renda básica que o governo te entregue, você dificilmente passa fome. Então, você não tem o porquê estar estressado o tempo inteiro. E se você estiver estressado o tempo inteiro, se estiver com pensamentos conflitantes o tempo inteiro, isso inibe a sua capacidade de ser mais inteligente e de ser mais rico. Lembra que eu falei? Se você é inteligente, se você é rico, você pode ser uma pessoa infeliz. Sim, é uma possibilidade. Quantos ricos você conhece que muitas vezes não tem uma vida que você olha e fala, nossa, não quero ter a vida dessa pessoa, ela não é feliz. Mas quantas pessoas infelizes se tornaram ricas simplesmente por serem felizes? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa. Eu diria que talvez nenhuma. Então, o
O primeiro passo é você deixar de ser infeliz, deixar de ter estresse na sua cabeça, ter paz mental, para que dessa forma você consiga alcançar a felicidade e para que você consiga alcançar a riqueza. Ok, Matheus, então como é que eu faço para ser mais feliz e para eu conseguir alcançar a riqueza? Primeiro ponto é você ter uma cabeça menos conflitante, menos estressada, com menos estresse, menos pensamentos conflitantes. Então você tem uma mente que está em paz, uma mente em paz consegue ser uma mente mais inteligente e consegue pensar em mais saúde, consegue pensar em mais formas de ganhar dinheiro, consegue pensar em mais formas de ganhar um aumento, consegue pensar em mais formas de conhecer pessoas legais. Então, quando você está infeliz, você dificilmente consegue sair desse limbo. A segunda coisa é que felicidade é igual a paz, que é igual à ausência de estresse. Então, se você não tem estresse, você é uma pessoa que está em paz, logo você tende a ser uma pessoa muito feliz. Porque felicidade é estar no momento presente, é ter contemplação, como eu disse, é ter euforia, quando você tem ausência de estresse, você consegue alcançar a felicidade. E terceiro, parar de perseguir desejos, porque felicidade não é o alcance de um desejo. Se você entender isso, sua vida está 50% resolvida depois desse vídeo. Você correr atrás de alguma coisa, correr atrás de um serviço melhor, de um emprego melhor, de um carro melhor, de uma casa melhor, isso é bom. Mas você não pode condicionar a sua felicidade a se você alcança esse desejo ou não. Porque se você faz isso, você se torna uma pessoa infeliz até que você alcance o desejo. E se você alcança o desejo, você volta basicamente a ser a mesma pessoa que você era antes de criar esse desejo na sua cabeça. Então, para resumir tudo que eu te falei aqui, primeiro de tudo você precisa acreditar que você pode ser uma pessoa mais feliz, mais próspera e com mais saúde, com mais dinheiro. Você acreditando, você precisa buscar na sua cabeça quais são os motivos hoje dos seus pensamentos conflitantes. O que é que está acontecendo na sua cabeça? Quais são essas vozes que vêm na sua cabeça? Inclusive tem um livro aqui atrás chamado A Voz na Sua Cabeça. Quais são essas vozes que vêm na sua cabeça e o que elas falam que estão conflitando, que estão te deixando estressado ou estressado? Então, quando você estuda, quando você lê um livro, quando você assiste um curso, quando você vai para uma faculdade, quando você conversa com alguma pessoa, quando você assiste um vídeo, quando você escuta um podcast, quando você para refletir, você está buscando a verdade que vai resolver esses pensamentos conflitantes. Essa verdade vai te tornar uma pessoa mais inteligente. Você sendo uma pessoa mais inteligente, você tem mais formas de se tornar mais rico, ter mais saúde, e muitas vezes a inteligência, e não me leve a mal com o que eu vou falar aqui, muitas vezes a inteligência te torna cínico. Porque quando você percebe que você não consegue alcançar a felicidade, porque você tem pensamentos conflitantes na sua mente, você tem estresse, e você busca entender a causa desses pensamentos, a causa desse estresse, você busca descobrir o que é que está te causando esse conflito, você tende a correr atrás do conhecimento, como eu disse, ler livros, escutar podcasts, conversar com pessoas, assistir vídeos, assistir cursos. Isso te torna uma pessoa mais inteligente, você consegue compreender mais do mundo. Porém, quando você compreende mais do mundo, você percebe a bondade e a maldade das pessoas. Você percebe a inteligência e a burrice das pessoas. E isso pode ser causa de infelicidade, você tem que cuidar com isso. E quando você percebe isso, você se torna uma pessoa mais cínica. Então você começa muitas vezes a ir para um bar ou para uma balada e você olha todo mundo dando risada e você percebe, nossa, tá todo mundo na merda aqui. Porque se as pessoas não bebessem do jeito que elas estão bebendo aqui dentro desse estabelecimento, eu duvido que elas estariam vivendo a vida como elas estão vivendo agora. Duvido que elas estariam extravasando como elas estão agora. Como eu disse, não quero que você me leve a mal, mas quando você busca a verdade, você tende a ser uma pessoa mais inteligente, isso pode te levar a ser infeliz. Mas como eu disse, você ser rico e ser inteligente pode te deixar infeliz, mas ser infeliz não vai te deixar rico e inteligente. Então é muito melhor você correr atrás da verdade, correr atrás da paz mental, correr atrás da ausência de estresse, correr atrás da inteligência para se tornar uma pessoa feliz, do que você ser uma pessoa infeliz acreditando que isso vai te deixar rico ou que vai te deixar próspero. Ser uma pessoa infeliz para você ser mais rico dificilmente vai fazer você alcançar o seu objetivo. Então, como eu disse, aquelas pessoas que trazem esse pensamento de, se eu for feliz, eu não vou trabalhar mais. Isso não é verdade. Se você for infeliz, a chance de você alcançar a riqueza que você quer alcançar é muito mais baixa, é muito menor do que se você for uma pessoa feliz e estiver buscando a verdade, estiver buscando a inteligência. Então, espero ter trazido aqui exemplos práticos para você, para revisar aqui. Felicidade é igual a paz mental, que é igual a inteligência, que é igual a verdade. Felicidade não é desejo. Então, quando você deseja alguma coisa, esse é um dos piores sentimentos que você pode ter
para deixar você feliz, né? Você não pode equiparar as duas coisas. O seu cérebro, a sua cabeça, ela é mais paranoica do que você imagina. Então, quanto menos paranoia você tiver, mais paz você tiver, maior a chance de você alcançar os seus objetivos. Quando você tem foco, consistência, direcionamento, isso é um assunto para um outro vídeo. E acreditar que você pode é o primeiro passo para você ser uma pessoa mais rica, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais próspera. Valeu, te vejo no próximo vídeo.